Bom dia, pessoal. Na aula de hoje vamos falar então sobre transformações de energia. Bem, há várias transformações de energia no cotidiano nosso, mas a principal transformação de energia que é cobrada nos vestibulares, nos concursos de vocês, e também de uma forma de energia que é muito importante para a gente, é a energia elétrica. Então, como produzir a energia elétrica? Quais são os processos de transformação de energia para produzir a energia elétrica? Bom, partimos do início, desse como produzir. Então, esse dispositivo que vocês veem na tela é um gerador de eletricidade, um gerador de corrente alternada. Tá? Como assim alternada, professor? Corrente alternada é porque o polo positivo e o negativo, eles ficam trocando, ficam se alternando aí algumas vezes por segundo. No caso do Brasil, são 60 vezes por segundo, e do Paraguai, 50 vezes por segundo. Falando aqui da usina de Itaipu. Bem, isso não é exatamente importante, mas só para explicar o que vem a ser aquele alternado. Tá? O fenômeno aqui é o seguinte: se você tem uma espira, aquele quadradinho que existe ali, feito de metal, e ele começa a circular dentro de um campo magnético, é produzido corrente elétrica. É o que você vê, na figura 1, como se estivesse parado. Ao dar movimento no 2, então a lampadinha acende. No 3, ela apaga pela forma com que a espira está colocada, mas no 4, ela volta a acender. Então, se eu começar a girar, eu vou ter processos de ligar e desligar, ligar e desligar. Eu tenho essa corrente alternada, então. Tá? Então, é preciso girar. Mas como podemos fazer isso girar? Então, há três formas de fazer isso girar. Podemos fazer girar com o vento, podemos fazer girar, que é a energia eólica, Podemos fazer girar com a água, que é a usina hidroelétrica, ou podemos fazer girar com vapor, que são as termoelétricas. Tá? Quando se faz uma análise, então, de qual seria o melhor processo para a obtenção de energia elétrica para uma cidade, eu tenho que analisar, então, os seus prós e os contras. Isso é pedido nas questões do Enem. Eu vou resolver com vocês hoje questões do Enem. Tá? Professor, mas isso não é um pouco de geografia, lá falando de matrizes energéticas? Sim. Professor, isso não envolve um pouco de biologia, falando de ecologia? Sim, também. Professor, mas isso também envolve física? Sim, porque daí eu tenho as transformações de energia luminosa, em energia térmica, térmica em elétrica, potencial gravitacional, potencial elástica. Tá? Então, vocês são convidados aí, numa questão, a analisar o impacto ambiental daquela produção de energia elétrica e também o impacto social. Eu vou explanar aqui alguns desses impactos e as formas mais comuns de se produzir a energia elétrica. A primeira é a energia eólica. Tá? Provavelmente você não consegue enxergar muito, a imagem não vai ficar muito boa ali, mas o vento, então energia cinética do vento, vai fazer com que a pá gire. Isso aciona aquele gerador eletromagnético, que eu mostrei anteriormente para vocês, e o giro desse gerador eletromagnético vai produzir eletricidade. Isso vai para aquela casinha, tá? Chamada de casa de força mesmo, e dali será enviado, então, para as outras residências ou indústrias, para as cidades, de alguma forma. Bem, qual seria, professor, um pró da energia eólica? Olha, ela é praticamente limpa, Ela não emite gases que provocam efeito estufa, que é uma grande preocupação quando se produz energia do tipo elétrica, tá? Então, ela não emite gases poluentes. Isso seria uma coisa muito boa. Porém, é verdade que a distância que esse vento deve estar do centro consumidor, que essa turbina tem que estar do centro consumidor, tem que ser um pouco elevada. Ela não consegue ficar exatamente dentro da cidade. Tem uma distância um pouco grande, porque às vezes o local onde eu tenho um bom vento não é onde a cidade está instalada. Então tem esse problema de localidade. Ela não consegue ser colocada em qualquer local. Tem que se fazer um estudo do vento, da qualidade do vento daquela região. Esse estudo leva de 5 a 7 anos. É uma tecnologia que ainda não é muito barata. Então, em alguns lugares, ela não é tão viável assim. Tá? Mas é uma boa tecnologia. Como disse para vocês, não emite gases do efeito estufa.
tem um pouco de barulho, né? Tem um barulho considerável dessas pás, emite uma frequência aí considerável. Então tem todo um conforto ambiental, né, ali das pessoas que deve ser levado em consideração. A usina hidroelétrica, né, que é o caso que vemos aqui em Itaipu, energia potencial do tipo gravitacional da água represada aqui no reservatório. Quando a água vem pelo duto, se transforma em energia do tipo cinética, e energia do tipo cinética gira a turbina e transforma em energia do tipo elétrica. Potencial gravitacional, cinética, elétrica. Tá? Essa transformação de energia. Professor, qual seria o pró aqui de uma hidroelétrica? Bem, a durabilidade dela é muito grande. Tá? Muitos anos você consegue ter aí uma usina hidroelétrica. Tá? Isso seria uma coisa muito boa. Isso é uma coisa muito boa quando falamos de uma usina hidrelétrica. A manutenção dela, né, existe ali, mas não é tão elevada. Mas uma parte que seria contra, quando se fala de gases, há estudos que dizem que há uma emissão sim de gases por conta das florestas, das matérias orgânicas que ficam abaixo da água. Tá? Então há estudos que dizem que esses gases não são, que há uma emissão desses gases que não são tão bons assim. Uma parte contra seria essa inundação, né, das áreas, e essa inundação acaba provocando o deslocamento das pessoas, né, inunda cidades. Aqui teve algumas cidades que desapareceram com a usina de Itaipu, né? Vou dar uma pesquisada aí, né, a hora de alguma coisa, agora não estou me recordando muito bem. Tá? Mas então, essa inundação que provoca o deslocamento de pessoas, às vezes não é muito bem visto. Se isso acontece lá na floresta amazônica, por exemplo, então você vai ter pessoas que viveram ali toda a vida, né? Índios, de repente, ali, são as pessoas ribeirinhas, né? Que vivem nas áreas ribeirinhas ali. Então, essa população sendo deslocada não vai ser uma coisa muito legal, tá? Na Amazônia, professor, então, o Brasil tem muito rio, mas o problema é que, às vezes, esses rios que podem gerar eletricidade, tem esse potencial hidrelétrico, eles estão muito distantes do centro consumidor. Por um exemplo, Itaipu não abastece Foz do Iguaçu. A energia de Foz do Iguaçu vem de Cascavel, vem de uma outra usina hidrelétrica. Toda a energia produzida em Itaipu vai para São Paulo. Então pensa na distância, né? São quase 1.000 quilômetros do primeiro ponto onde essa energia ela é aproveitada. Tá? O painel fotovoltaico, né, que seria então a energia do tipo solar, ela é quase 100% boa. Né? O único problema é o custo. O custo do painel fotovoltaico ainda é bastante elevado. Nesse caso, temos uma conversão direta. Energia solar se transforma em energia do tipo elétrica, que abastece a casa e pode também ser jogado na rede e a pessoa pode ganhar dinheiro com isso. Né? O excedente, aquilo que ela não usa, pode ser vendido. Se não fosse o custo, a solar seria o ideal. Tá? E temos a termoelétrica. A termoelétrica, então, é o quê? Você vai produzir vapor. Ao produzir vapor, esse vapor vai girar uma turbina e a turbina vai girar o gerador, produzindo eletricidade. Tá? Bem, então como que eu posso produzir esse calor ali na fornalha? Posso produzir com carvão, gás natural, através da fissão nuclear, né, que são as usinas nucleares. Fissão é quando você quebra o núcleo e isso libera muita energia. Tá? Não temos ainda usinas de fusão nuclear, isso apenas em laboratório, nada ainda em larga escala, mas os estudos, né, estão bastante avançados. E a energia é muito grande, que seria literalmente a energia do Sol. Tá? A fissão nuclear é semelhante à energia das bombas. E a biomassa, que é tudo aquilo que é orgânico. Então, biogás, biodiesel, tá? Pode ser restos de folha, pode ser serragem, tudo que é orgânico. Tá? Tudo que é orgânico entra na biomassa. Pode ser bagaço de cana-de-açúcar também. Tá? E essa fornalha pode ser aquecida pelo sol, que é o chamado forno solar. Tá? Então, a termoelétrica funciona dessa forma. É claro que se você pegar os dois primeiros, a emissão de gás carbônico ela é elevada, e além dessa emissão de gás carbônico, são recursos não renováveis. Né? Então, carvão e gás natural não é muito bom, apesar que o Brasil tem muitas termoelétricas,
e às vezes elas são acionadas quando o regime de chuvas não está muito bom. Nós somos, maior parte do Brasil, abastecido por hidroelétrica, mas às vezes o regime de chuvas não está muito bem regulado, né, passa por uma seca, então não se produz tanta energia elétrica na hidroelétrica. E isso faz com que sejam acionadas as termoelétricas, aumentando o custo da produção. Então isso vai aumentar também a nossa tarifa de energia e acaba emitindo mais gases do efeito estufa. Professor, mas a biomassa também queima. Por que é preferível a biomassa do que o carvão e o gás natural? Porque é um recurso renovável, né? E ainda estamos reciclando, porque o bagaço de cana ia ser jogado fora e está sendo usado para produzir energia do tipo elétrica. Se pensarmos em um biodigestor que funciona com dejetos de animais, então algo que, claro, poderia ser usado como fertilizante, mas nós estamos dando uma nova destinação para isso. O Paraná é pioneiro nisso, né? Nessa produção de energia elétrica com biodigestores com dejetos de animais, dejetos de porcos, dejetos de vacas, hein? São importantes fontes de energia. Desmistificando um pouquinho aqui da usina nuclear, a parte radioativa, gente, não tem contato com o exterior, tá? Nós temos dois módulos, o módulo vermelhinho e o módulo azul. O módulo vermelhinho é o módulo radioativo, que passa a água pelo reator, tá? É aquecida. Essa água aquecida, né, vai virar um vapor, na verdade, super pressurizado. Então, esse vapor pressurizado vai passar no meio daquela outra água, que também vai gerar vapor. O vapor gerado na parte azul vai girar a turbina, que gira o gerador e produz eletricidade. Tá? No caso ali, daquela água do reator, fica circulando apenas no reator. Fica resfriando o reator e aquecendo a água do lado. É uma água pesada. Essa água é radioativa, essa água é guardada. Quando falamos de dejetos radioativos, uma parte é essa água, tá? Professor, e aquela fumaça que sai, né? Aquela fumaça é vapor d'água, como disse para vocês, tá? Usinas do tipo nuclear são colocadas ao lado de rios ou ao lado do mar, por conta, né, que precisa daquele condensador. Ele utiliza a água do rio, tá? Ou a água do mar. A usina nuclear, gente, ela, tudo bem, né? Ela é uma energia que não é renovável. Porém, você produz uma grande quantidade de energia com uma pequena quantidade de combustível. Sim, gera um aquecimento ali da água do mar que pode afetar o ecossistema, é verdade, tá? Mas uma usina nuclear fica bem do ladinho da cidade, isso economiza muito, porque perde bem pouca energia. A usina do tipo hidrelétrica, como disse para vocês, fica muito distante. Uma termoelétrica pode ficar próxima, mas uma termoelétrica de carvão emite muito, né, gás do efeito estufa. Na termoelétrica não tem gás do efeito estufa. Professor, o senhor é a favor da usina nuclear, né? Um pouco. Na verdade, não é que eu sou tão a favor da usina nuclear, mas há muitos mitos em cima disso. Inclusive mitos que geram filmes, geram séries, que é o caso de Dark e Stranger Things, né? Que toda essa energia nuclear, né, tem um imaginário aí, né, de coisas horríveis acontecendo. Bem, o problema da usina do tipo nuclear é justamente o lixo nuclear, que são as pastilhas de combustível já utilizadas e essa água que circula por ali. Bem, elas ficam guardadas. Tá, ficam guardadas e, vamos colocar assim, uma vez guardadas, elas não deveriam ser acessadas. O problema é que às vezes elas são acessadas, isso pode cair em mãos erradas. Ou elas podem ser mal armazenadas. Isso é a temporada 1 de Dark, né? Lixo nuclear mal armazenado. Professor, mas tem também a questão do acidente de Chernobyl. Bom, Chernobyl, gente, foi um caso isolado, tá? Um caso isolado, não se faz mais usinas daquela forma, tá? Também tem uma questão de falha humana, e aí eu aconselho muito que vocês assistam a série Chernobyl, e num outro momento a gente pega para falar só sobre energia nuclear e de repente comparar aí, né, com o que as séries dizem sobre esse tipo de energia. Bom, o biodigestor, só colocando aqui, né, a forma com que ele opera. Então, o biodigestor, você tem matéria orgânica, tá? Essa matéria orgânica pode vir, então, dos animais ou pode ser vegetal.
vai ser colocada nesse biodigestor, onde vai ocorrer a fermentação, tá? Então, nessa fermentação, nessa digestão, literalmente, aí, nesse processo, vai gerar metano e outros gases. E esse biometano ele pode ser usado para produzir energia do tipo elétrica na termoelétrica, pode ser usado também nas casas, né, para aquecer água do chuveiro, pode ser usado no fogão também, não vai apresentar nenhum cheiro ruim, né, porque o gás é purificado, ou ele pode ser usado também em automóveis, tá? Bem, uma outra forma de produzir eletricidade é hidrogênio, né, que alguns chamam de energia do futuro. Como é que é isso, professor? Do lado esquerdo tem um processo de eletrólise. Você pega a energia elétrica, passa pela água, e quando você passa a energia elétrica pela água, você separa, tá? Você faz o processo inverso do que está do lado direito. Você pega a água e separa em oxigênio e hidrogênio. O hidrogênio é extremamente inflamável, tá? Então, duas aplicações. Primeira aplicação seria jogar o hidrogênio numa câmara de combustão, queimar esse hidrogênio. Podemos queimar esse hidrogênio em um carro. É um projeto que existe em Itaipu. Em Itaipu existe carros movidos a hidrogênio queimado, queima de hidrogênio, tá? Bom, mas podemos também fazer o seguinte, pode-se armazenar o hidrogênio em um recipiente e, ao juntar o hidrogênio com o oxigênio e gerar água, vai liberar energia. Ora, por quê, professor? Vamos no caso da esquerda, você fornece energia e quebra a molécula. Então, quando você junta, tá? Você junta ali os átomos, essa energia é devolvida. Então, quando falamos em um carro de célula de combustível, de célula de hidrogênio, ele na verdade é um carro elétrico. Dentro dele está juntando hidrogênio com oxigênio, formando água, e a eletricidade está sendo usada para mover o motor, que move o automóvel. Tá? Então, essa seria a energia do hidrogênio. Ela é baseada na eletrólise e no caminho inverso dela, produzindo eletricidade. Vamos então para exercícios.